Olá pessoal, Fábio do Bu na área com o professor Alan, já de cara, tela cheia, tela aberta, porque o assunto agora é saúde. E vamos falar sobre um tema muito relevante, mais comum do que se imagina, Sim, sim. que é queda em adultos. Então fica ligadinho, se você tem algum idoso na família, em adultos e idosos, né? Se você tem algum idoso na família, presta atenção nesse conteúdo, já curte e compartilha, ativa as notificações para que você fique muito bem informado, muito bem informada. Olha só a nossa vinheta. Muito bem, olha só, professor Alan, o que é uma queda? É importante a gente já começar, porque é só um tropicão, mas como vem, como vai, parece ser uma coisa simples, mas explica para nós como é que se dá. A queda nada mais é do que é, uma quebra, vamos assim dizer, daquela continuidade. Às vezes você está andando, você de fato tropica e cai. É, é um acidente, na verdade, né? É um Hum, acidente que ocorre naquele indivíduo, que pode ser da queda da própria altura, que é quando, por exemplo, você está em pé e acontece algo, você cai, ou queda de um batente, ou queda de algum escorregão, que é muito comum em idosos, sim. né? Devido porque assim, quando a gente entra no processo de envelhecimento, Hã. é normal, isso vai acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, com o pessoal de casa, de ter nesse processo de envelhecimento o nosso organismo ele perder algumas funcionalidades ou pelo menos aquela atividade É. da funcionalidade. É tanto que a Uhum. gente até percebe, com o passar do tempo a gente É, percebe que algumas coisas a gente não consegue mais fazer como antes. eu com 36 já não faço mais o que eu faço com 20 anos. Imagina você um pouco mais idoso. Você com seus 50, 60 anos, né? Então, assim, você tende a perder um pouquinho mais dessa funcionalidade, que é super normal. Hum, Então, assim, com essa perda da funcionalidade, o idoso ele tende a perder um pouco mais do campo de visão, tende a perder um pouquinho mais a questão auditiva, a mobilidade, o equilíbrio, que é muito comum. E assim, dependendo de como tiver a estrutura do local onde esse idoso está é. inserido, ele tem muitas chances de sofrer uma queda. Que assim, uma queda em um jovem já é difícil. Imagina no idoso que ele já tem a densidade óssea, a estrutura óssea um pouco mais comprometida, a estrutura muscular um pouco mais É. comprometida, tem as comorbidades, as doenças que já estão presentes devido à faixa etária dele, que torna um pouco mais vulnerável. Então, queda em idosos é algo muito sério mesmo, porque dependendo dessa queda, dependendo dessa lesão que ele vai sofrer, ele vai ter um tratamento um pouco mais complicado que pode gerar uma série de outras situações e Eita. problemas. Que tipo de situações e problemas podem ocorrer com um idoso que sofreu uma queda? Ele, dependendo, ele pode ficar um pouco mais dependente, né? Dependendo desse idoso, ele necessita usar algum dispositivo, uma cadeira de roda, uma bengala, algo do tipo para se É. locomover. Ou então ficar restrito à cama, restrito ao Porque leito. ele pode ter uma outra intercorrência em decorrência da queda, uma Sim, infecção, por exemplo, né? pode Mais ter uma fácil. infecção, ele pode, por exemplo, aqueles idosos que ficam muito tempo na cama, muito tempo no leito, eles tendem a desenvolver um pouco de lesão por pressão, que são feridas que surgem no Popularmente. corpo, que antigamente era muito chamado de escária, úlcera, É né? verdade. Então, assim, tende a ocorrer e isso agrava ainda mais. E dependendo do estado de nutrição, da hidratação desse idoso, ele tende a ter um agravamento daquele quadro ou até mesmo a instalação de outros, como por exemplo, infecção, essa infecção que às vezes deixa de ser localizada, se torna generalizada. Então veja que é uma bola de neve que se não for cuidado, se não for tratado devidamente ou até mesmo prevenido, ele tem um agravamento muito sério para o idoso, Uhum. para aquele indivíduo. A gente sabe que queda é muito delicada em todas as faixas etárias. Sim, Criança sim. sofre queda, adolescente, adulto, mas assim, no idoso realmente é uma situação muito mais delicada. E tem casas que não tem mobilidade para idoso, a gente parece que não está preparada, principalmente o Brasil, né? Se bem que, de acordo com pesquisas do IBGE, o censo, a nossa população ela já está muito mais idosa do que há Sim. 20 anos atrás. É um fato. Mas as casas, o tanto de casa que eu frequento que tem batente, assim, tipo, até de um cômodo para o outro tem batente. Os batentes são, assim,
uma complicação terrível, cerâmicas muito escorregadias, o povo pode jogar água sem querer, pode cair água ali no um Sim. banheiro. Eu acho que é um dos locais de maior É, incidência de quedas em idosos, é o banheiro, né? isso mesmo. O banheiro é o local que tem maior número de quedas em idosos. Porque, dependendo da cerâmica, ela não é antiderrapante, não tem a É, estrutura adequada para aquele idoso. Então, ele tá ali tomando banho, sabão, shampoo. De repente, aquele piso ficou molhado, ficou escorregadio, queda. Outra é. coisa também, tapete. Tapetes, engancha o pé no tapete. Engancha o pé, escorrega. Então, tudo isso pode estar levando esse indivíduo, esse idoso, a sofrer uma queda. Por isso que a gente indica, por exemplo, em banheiros, colocar aqueles tapetes antiderrapantes, emborrachados, que eles. Eu mesmo aqui já uso, porque é É, escorregadia a cerâmica. A gente não pode confiar em cerâmica para piso, não, viu, gente? tem suportes também que podem ser colocados na parede para que o idoso ele segure na hora que estiver tomando banho. Sim, No momento, ao lado do vaso também dá para colocar esses. Como é que eu posso dizer? Esses suportezinhos. Parece um corrimão é de ferro. de Os ferro. corrimões também são Sim, importantíssimos, porque né? Nas escadas. é uma forma dele se segurar É, na hora de se levantar do vaso, na hora que for sentar no vaso. Então, tudo isso é uma cautela. Dentro de casa, evitar ao máximo tapete, um local com muitos móveis, porque isso pode dificultar. Outra é. coisa, melhorar a iluminação do local também é extremamente importante, porque o idoso ele tende a perder um pouco mais do campo visual, tende a ter uma certa dificuldade visual mesmo, que isso é Uhum. super comum do processo de envelhecimento. Então a gente aconselha colocar ambientes mais bem iluminados, com cores mais claras, para que ele consiga ver e visualizar. Evitar também deixar coisas em cima de armários, locais muito altos, porque tende a fazer com que aquela pessoa, por exemplo, pegue um banquinho, uma escada para subir, para pegar. Então isso é um risco também de ele escorregar, cair. Então tem algumas cautelas que a gente pode estar tomando para que aquele nosso parente, aquele nosso pai, nossa mãe, até mesmo aquele nosso conhecido que é um pouquinho mais idoso, não Aham. venha sofrer a queda, né? É curioso, eu tô com o celular ocupado aqui, mas recentemente esse tema é até interessante. E a gente cita como exemplo o Rock do SBT, Sim. Gonçalo Rock. Ele já é idoso, ele sofreu uma queda no condomínio dele. O braço dele ficou assim bem machucado, ele precisou fazer uma cirurgia de raspagem, foi numa rampa de cimento no condomínio em que ele mora e vai fazer uma segunda cirurgia de enxerto. A recuperação para quem sofre uma queda e é idoso, uma pessoa que é idosa, é bem mais Bem demorada, mais né? demorada, porque, por exemplo, o idoso ele tende a ter uma concentração de água no corpo também um pouquinho menor comparada ao jovem, então isso acaba afetando. É tudo que retarda um pouquinho esse processo de cicatrização são consequências normais do processo de envelhecimento que, quando agravado com uma comorbidade, como por exemplo uma diabetes, Uhum. esse processo Eita. de cicatrização fica ainda maior. E uma coisa, Fábio, que tende muito a acontecer, que é um dos locais mais recorrentes de fratura devido à queda, é fratura do fêmur, que Do fêmur. é o osso da coxa, né, que é o Ah, principal osso. É muito comum o idoso cair, bater e ter a fratura. bacia, Bacia, fêmur. fêmur. Tem uma estrutura do fêmur que a gente chama da cabeça do fêmur, que ele está conectado à pelve, que é o popularmente chamado de bacia, Hum. que é o que dá a movimentação dessa ida e vinda da coxa, da Nossa. perna, que é É. muito comum ocorrer essa fratura. E quando tem essa fratura, então esse idoso tem que ser submetido à cirurgia. Então é um tipo de cirurgia muito complicada E mesmo, precisa muito fazer séria. fisioterapia na sequência, né? Fisioterapia, é um idoso que ele vai ficar um bom tempo em cima de uma cama, então já tem o risco de surgir lesões. É uma série de consequências que às vezes as pessoas acham que queda é algo simples. É, Pode ser simples, entre aspas, em uma criança que vai ter a fácil recuperação. Mas é, no idoso, que ele já é. tem as condições que vão dificultar esse processo de cicatrização, é muito mais complicado. Então, a gente precisa ter muita cautela e prevenir ao máximo a ocorrência dessa queda nos idosos. E está cada dia mais presente o número de pessoas idosas. Como você É. muito bem falou antes, a nossa população brasileira ela está envelhecendo. O número de pessoas jovens, de crianças, está reduzindo. Isso fica claro nas famílias. Hoje você vê uma família no máximo com um ou dois filhos, É. né? Antigamente você via uma família com 7, 10, É. 15 filhos. Então, assim, o que a gente chama de pirâmide etária,
A base, que é a parte de crianças, ela está bem mais estreita do que antes. Uhum. E o ápice, que é onde representa os idosos, está cada vez maior. mais presente. Agora, queda mata, né? Mata. Queda mata. O que é que você tem para dizer agora? Estamos sinalizando. O papo aqui, se deixar, o vídeo vai ter horas. Vai ser um podcast. Mas é importante a gente dar alguns avisos importantes. Sim. É importante porque é importante a gente falar sobre prevenção, precaução, cuidado, zelo para com os nossos idosos e também com a ergonomia, o processo de organização do ambiente ao qual o idoso faz parte. Quais são as dicas que você dá para o pessoal que está nos assistindo agora, professor? Só reforçando o que já falei antes, né? É importante, ao máximo, prevenir essa queda nesse idoso, trazendo uma estrutura na casa bem preparada para atender, desde o banheiro à cozinha, colocando corrimão, retirando tapete, pisos antiderrapantes, tapetes, por exemplo, no caso do banheiro, um tapete antiderrapante, evitar colocar materiais de uso rotineiro para esse idoso em locais altos, para que ele não venha subir uma escada ou um banco, algo do tipo. Trazer uma boa iluminação para o ambiente e sempre estar alerta. Alerta. Mas vamos dizer que aconteceu a queda. Uhum. Houve a queda, primeira coisa é procurar um profissional de saúde, procurar um ambiente de saúde. Não tentar resolver em casa, não, né? Porque é perigoso. Não tentar colocar osso no lugar. Eita. Não, o correto é levar para um hospital, levar para um serviço de saúde. Dependendo do quadro da queda, você pode levar ele até para o PSF, para o posto de saúde próximo de casa, que aí o médico vai passar. Se bater a cabeça, então já liga correndo, né? De preferência, se bateu a cabeça, ir logo para o hospital. E se foi aquela queda que ele ficou com muito machucado e não consegue, por exemplo, se levantar ou está sentindo alguma lesão, que foi sentir alguma pancada na coluna, na cabeça, não tente mexer no paciente, não tente mexer no idoso e ligue para o SAMU. Porque aí o SAMU vai passar as orientações e vai até a residência atender, fazer a mobilização devida. Porque às vezes o pessoal tem o hábito de dizer assim, não, precisa levar para o hospital logo. Então vamos... Bota no carro de casa. Coloca no carro e leva. Às vezes você está piorando o quadro. Então cuidado, viu? Então tá piorando o quadro. Então a primeira coisa é manter a tranquilidade, prevenir, que é o principal, mas se caso acontecer, procurar um serviço de saúde para ter um atendimento profissional e assim fazer o devido tratamento de acordo com a necessidade. Meu Deus. Olha, vamos cuidar de quem tanto nos cuidou, não é? Verdade. É uma lição para a vida. E a gente vai ficar velho também. A gente vai chegar lá com fé em Deus, assim espero. E a gente também vai precisar desses cuidados todos. Muitíssimo obrigado, adorei a conversa, ela foi muito esclarecedora, viu, professor Alan? Quem quiser encontrá-lo, vai aonde? Só ir no canal Assunto Saúde, eu estou trazendo algumas dicas lá também, e a gente também está sempre aqui, ou até mesmo coloca nos comentários que a gente traz outros momentos de outros vídeos, esclarecendo dúvidas ou esclarecimentos em geral. Eu sou o Fábio do Bu, Língua Solta da TV, e o meu carinho é todo para você. Um beijo grande e até a próxima, vamos se cuidar.